Israel dá início à ofensiva terrestre no sul do Líbano. Estão a ser feitos ataques em aldeias libanesas perto da fronteira israelita. Zelensky prepara novo acordo de segurança para apresentar na reunião da próxima semana na Alemanha. Aos 97 anos e meio, Rui de Carvalho é o ator de teatro mais velho do mundo ainda em atividade. A Euronews foi conhecê-lo. Israel iniciou a ofensiva terrestre contra o Hezbollah no sul do Líbano. Os alvos são aldeias libanesas próximas da fronteira israelita. A Força Aérea está a auxiliar as operações no terreno. Os militares israelitas dizem que os combates no sul do Líbano são intensos, mas não dão pormenores sobre a duração da incursão por terra. Segundo Israel, o Hezbollah está a usar civis como escudos humanos. Durante a noite houve ataques aéreos ao bairro de Dahieh, em Beirute. Israel carregou sobre instalações de produção de armas e outras infraestruturas militares do Hezbollah. As forças israelitas adiantam que o grupo libanês lançou 5 rockets contra a localidade de Metula. Uns foram interceptados, outros caíram em áreas abertas. A União Europeia insiste nos apelos a um cessar-fogo no Médio Oriente e pede tanto a Israel como ao Hezbollah que se abstenham de uma nova escalada de violência. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia debateram o agravamento da situação no Líbano numa reunião de emergência realizada por videoconferência. Mas, apesar dos recentes acontecimentos, incluindo a morte de cerca de 1000 libaneses durante as últimas semanas em que o conflito se alastrou ao país, as divergências no interior do bloco apenas permitiram uma resposta tímida. Any further military intervention would dramatically aggravate the situation and has to be avoided. Ainda assim, as palavras usadas por alguns membros da União são mais fortes e pedem tanto a Israel como ao Hezbollah que coloquem fim às hostilidades. É o caso de França, cujo ministro dos Negócios Estrangeiros visitou o Líbano esta segunda-feira, pedindo a Israel que se abstenha de qualquer invasão terrestre. J'exhorte donc Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre et à cesser le feu. J'appelle le Hezbollah à faire de même et à s'abstenir de toute action susceptible de mener à une déstabilisation régionale. O Bloco Europeu aumentou o financiamento de emergência para o Líbano em mais 10 milhões de euros. Borrell reiterou também o empenho da União Europeia em apoiar as autoridades do país e os esforços em curso para prestar ajuda humanitária. Ainda assim, as posições divergentes dos Estados-membros impediram a adoção de medidas diferentes, tais como sanções. Numa altura em que se intensificam os ataques russos no leste da Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia e os seus aliados estão prestes a assinar um novo acordo de segurança numa próxima reunião em Ramstein, na Alemanha. Esta declaração foi feita depois de Zelensky ter apresentado o plano de vitória a Harris e Trump com o objetivo de obter apoio militar e financeiro contínuo. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Nos últimos dias, o exército russo tem vindo a fazer recuar as tropas ucranianas nas zonas orientais, provocando uma destruição generalizada de algumas cidades. Várias pessoas ficaram feridas quando a Rússia lançou múltiplos ataques na região de Kherson e Sumy. Em Kherson houve registro de uma vítima mortal. Imagens de drone mostram mais destruição na cidade de Vuhledar, no leste da Ucrânia, onde as forças ucranianas estão sob forte pressão. Zelensky quer determinar como aumentar a pressão sobre a Rússia na reunião de Ramstein a 12 de outubro. Vladimir Putin voltou a defender a legitimidade da invasão da Ucrânia, apontando culpas ao Ocidente. Num discurso gravado para assinalar o segundo aniversário da anexação russa de 4 regiões ucranianas, Putin acusou os países ocidentais de fazerem da Ucrânia uma colónia militar, enquanto a Rússia tentou resolver o conflito pacificamente. Мы не бросили своих братьев и сестер.
пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, nацеленный на Россию. Vários meses após a invasão russa, o país reivindicou Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, regiões que não controla totalmente e que continuam a ser alvo de violentos ataques. Estas, tal como outras supostas anexações, como a Crimeia em 2014, foram rejeitadas pelos governos da Ucrânia e dos países ocidentais. A frustração com o sistema político dominante levou à ascensão da extrema-direita na Áustria e à sua vitória nas últimas eleições. Os analistas dizem que a mensagem clara do Partido da Liberdade, com uma posição de linha dura contra a imigração, ajudou a diferenciá-lo de outros partidos políticos. I think that migration itself is not the major issue, the major problem. It is probably one of the most visible changes. That's why people resist and react to it in a more emotional way. But what the actual problems are is the crisis of the health systems, education systems, administrative systems. Em 1983, os sociais-democratas e os conservadores representavam quase 91% dos votos. Atualmente, esse número desceu para menos de 50%. O Partido da Liberdade desempenhou historicamente um papel político no país, sobretudo a nível local, mas agora a extrema-direita é o partido dominante na Áustria pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. To become Austria's new leader, the Freedom Party's Herbert Kickl will need a coalition partner to command parliament majority. With political parties balancing clashing ideologies with the need for a functioning government, Austria's political future is up in the air. Euronews, in Vienna, Austria, Jan Hussar. A polícia italiana prendeu na segunda-feira 19 pessoas acusadas de formar grupos mafiosos ligados ao negócio do futebol. A maioria dos detidos são ultras, ou seja, a facção de adeptos mais radical dos clubes de futebol milaneses Inter de Milão e AC Milan. A rede criminosa estava ligada à organização mafiosa italiana 'Ndrangheta. O Procurador Nacional Antimáfia de Itália diz que já há algum tempo que existem riscos de influência da rede mafiosa nos estádios de futebol italianos. Ed è un'indagine importante perché secondo me costringe ad aprire gli occhi sulla realtà, perché la realtà presenta rischi evidenti da tempo di deriva criminale degli stadi italiani e rischi evidenti di condizionamento criminale e anche prettamente mafioso della vita delle società calcistiche. Os procuradores alegam que os suspeitos tentaram assumir o controle de todas as atividades lucrativas em torno do estádio de Milão, como o estacionamento, a alimentação, a venda de bilhetes e de artigos. Alguns dos suspeitos poderão também ter estado envolvidos no tráfico de droga. Os líderes dos grupos de adeptos ultras do AC Milan e Inter de Milão estão entre os detidos. A China assinalou os 75 anos do regime do Partido Comunista com comemorações relativamente discretas em Pequim. Não foram anunciadas festividades especiais para esta terça-feira na Praça Tiananmen, à exceção de uma cerimónia do hastear da bandeira. A celebração acontece numa altura de desafios para a China. As perturbações nas cadeias de abastecimento têm prejudicado uma economia em grande parte virada para a exportação. Há também tensões com o Japão, Coreia do Sul e Filipinas devido a reivindicações territoriais. A vida de Rui de Carvalho é em cima do palco, é assim que ele a concebe. Aos 97 anos e meio, é o ator de teatro mais velho do mundo, ainda em atividade. 4 dias por semana cumpre o ritual de chegar aqui ao Teatro da Malaposta, nos arredores de Lisboa, e vestir a pele do Major Metcalf, na peça da Agatha Christie, A Ratoeira. Com mais de 8 décadas de carreira, é uma das figuras mais reconhecidas e mais acarinhadas pelo público português. Eu sou ator há 83 anos.
e tenho 97 anos e 6 meses. Como vê, já tenho quase 98 anos e represento ainda. Portanto, acho que não há muitos no mundo a fazer o que eu estou a fazer, que eu faço com muito agrado e gosto muito de fazer o meu trabalho. Acho que não devo desistir enquanto eu tiver possibilidade de continuar a trabalhar. Eu trabalho porque sinto que tenho memória, que sou capaz de decorar ainda um texto. Peço para não serem coisas muito grandes, para eu ter muita dificuldade e não perder muitas horas a estudar, porque eu estudo. Eu estudo em casa. Não? Os improvisos levam muito tempo a trabalhar. Para os atores que contracenam com ele, é uma experiência que deixa uma marca para toda a vida. Para nós é uma honra e uma aprendizagem constante, porque o Rui é um exemplo a seguir. Todos nós queremos ser um dia o Rui de Carvalho, não só pelo talento, mas pela longevidade, por esta capacidade de estar sempre disponível, sempre a aprender, apesar da idade, sempre atento a tudo. É muito curioso perceber que o Rui continua a viver o palco como se fosse a primeira vez. Como é que é trabalhar com o Rui de Carvalho? É um orgulho imenso. Todos os dias aprendemos alguma coisa e é maravilhoso vê-lo a trabalhar com esta energia, com esta alegria, pisar o palco todos os dias. Portanto, é uma maravilha trabalhar com o Rui. Quando a Ratoeira da Agatha Christie estreou em Londres há 72 anos, Rui de Carvalho já era profissional de teatro há 5 anos. Com a energia com que o vimos neste palco esta noite, certamente a peça vai poder ficar em cena aqui em Lisboa durante muito tempo também. Com a imagem de Bruno Silva, Ricardo Figueira, Euronews, Lisboa.